Você já ligou para um atendimento ao cliente e desligou a ligação pensando, mas não é possível, gente. A pessoa não quis ajudar, disse que não dava para resolver, respondeu de forma seca, ríspida, ou simplesmente parecia não estar nem aí para o seu problema. Gente, eu já passei isso por tantas vezes, mas tantas vezes, e uma coisa com o tempo eu aprendi. Quando isso acontece, eu nem insisto, sabe? Agradeço, desligo e ligo de novo. Sabe por quê? E isso funciona muito bem. Porque muitas vezes não era o problema que não tinha solução, era a pessoa que não estava disposta a fazer o trabalho dela da melhor forma possível, dar o melhor dela. Na maioria das vezes, quando eu ligo novamente, encontro alguém que escuta, procura alternativas, tenta ajudar e resolve exatamente a mesma situação que antes parecia impossível. Isso me faz refletir sobre uma coisa muito importante. A diferença que uma pessoa pode fazer quando ela decide fazer bem feito aquilo que está nas suas mãos. Não importa se você trabalha atendendo telefone, dirigindo um ônibus, limpando uma casa, cuidando de alguém ou administrando uma empresa. Algumas pessoas fazem apenas o suficiente para passar pelo dia. Outras deixam uma marca positiva por onde passam. Eu fui pensando nessa situação que eu quis gravar esse vídeo. Hoje quero compartilhar 3 histórias que me fizeram entender por que vale a pena fazer as coisas bem feitas. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando é mais difícil e mesmo quando parece que ninguém vai reconhecer o seu esforço, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. A primeira história é minha, quando tinha 13 anos de idade e que eu nunca esqueci. Eu tinha uns 13 anos de idade e um dia eu estava andando no centro da cidade, né? Andando pela rua, quando vi que um senhor deixou cair a carteira dele. Quando eu peguei a carteira e abri, vi que estava cheia de dinheiro. E eu vou ser sincera com vocês. Por um segundo, passou pela minha cabeça aquela dúvida que talvez muita gente tenha. Era uma menina, o dinheiro estava lá. Não tinha ninguém perto de mim. Mas naquele segundo ali, sabe, me deu um negócio tão ruim, mal-estar. Eu olhei em volta, vi um homem andando mais à frente, né? Corri atrás dele e perguntei. Falei para ele, né? O senhor deixou cair a carteira. Ele olhou para mim meio assustado assim, pegou a carteira, abriu, contou o dinheiro, fechou, virou as costas e foi embora. Sem um sorriso, sem um obrigado, sabe? Sem nada. Aí naquele momento eu fiquei meio sem jeito, meio sem saber. Acho que no fundo eu esperava apenas um agradecimento, sabe? Um reconhecimento que eu estava fazendo o meu melhor. Mas com o passar dos anos eu percebi uma coisa, sabe? Se eu tivesse devolvido aquela carteira esperando reconhecimento, eu teria saído decepcionada. Mas eu devolvi porque era a coisa certa a fazer naquele momento. E a verdade é que fazer a coisa certa nem sempre traz aplausos, nem sempre traz elogios, nem sempre traz gratidão. Às vezes a única recompensa é poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que você agiu de acordo com seus valores. E para mim isso vale muito mais do que um agradecimento, sabe? Que aquele homem poderia ter me dado. E hoje, olhando para trás, né? Eu era uma criança de 13 anos, eu vejo que isso já estava na minha essência, sabe? Que ele não me agradeceu nem nada, mas vida que segue, sabe?
mas eu dei o meu melhor naquele momento. E isso me faz muito bem, sabe? É uma lembrança boa que eu tenho dessa situação. A segunda história é desse rapaz que trabalhava como empacotador em um supermercado no Brasil. Ele não era gerente, não era supervisor, ele não tinha um cargo importante, ele era um empacotador, já era adulto, né? Era adulto. O trabalho dele era empacotar as compras dos clientes, né? Levar as sacolas até o carro quando necessário. Muita gente poderia olhar para aquela função e pensar, é só um emprego simples, essa pessoa não é nada. Mas aquele rapaz, ele não pensava assim. Ele cumprimentava as pessoas com educação, empacotava as compras com muito cuidado, tratava cada cliente com respeito e fazia muito mais do que o mínimo necessário. E todo mundo admirava ele. Ele não sabia, mas uma das clientes que passava por ali frequentemente era a dona de uma rede de loja de tecidos. E durante meses ela observou a forma como ele trabalhava, ela via a honestidade nele, observou a responsabilidade, a educação, a dedicação que ele colocava na função que muita gente não dá importância. Até que um dia ela fez uma proposta para ele. Perguntou se ele gostaria de trabalhar na empresa dela. E ele aceitou. Com o tempo, ele cresceu tanto dentro da empresa e acabou se tornando assistente de gerente. E o que mais me chama atenção nessa história é que aquela promoção não aconteceu porque ele estava tentando impressionar alguém. Ele nem sabia que estava sendo observado. Entende? Ele fazia o melhor dele para todas as pessoas. Ele simplesmente escolhia fazer bem feito aquilo que estava diante dele todos os dias, naquela rotina, né? E acho que essa é uma grande lição para mim, talvez para você, né? Muitas vezes as oportunidades chegam quando ninguém está olhando, quando não existe plateia, quando não existe garantia de recompensa. Porque a forma como a gente faz as pequenas coisas acaba revelando quem somos. E mais cedo ou mais tarde alguém percebe. Tanto de você, né, fazer o seu melhor, como você fazer o enrolation, né? A terceira história aconteceu comigo também. E até hoje eu me emociono quando lembro dela. Eu estava dirigindo, era inverno, e aí eu tive um problema com o pneu do lado direito do carro. Ele explodiu, gente. Eu estava em baixa velocidade, estava frio, ventava muito, eu consegui levar o carro até um posto. Estava junto com a minha irmã. E eu me vi ali, a gente tentando trocar, né? Ver o que ia fazer para trocar o pneu. Eu lembro que eu fiquei preocupada e pedi, Deus, podia mandar um anjo para me ajudar, né? Alguém para ajudar. Gente, foi assim, 5 minutos. Foi daquelas orações que saem do coração quando a gente realmente precisa. Gente, 5 minutos apareceu um rapaz. Ele parou, se ofereceu para ajudar e trocou o pneu ali, sabe? Foi tudo tão rápido, Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Foi assim, é uma história meio até mística, né? Aí eu agradeci, ele seguiu o caminho dele e eu e minha irmã seguimos o nosso. E sabe de uma coisa? Eu nunca mais vi aquele rapaz. Eu nunca mais... nem sabia o nome dele. Eu nunca tive a oportunidade de retribuir, né? Mas até hoje eu me lembro dele. Talvez algumas pessoas digam que foi coincidência, né? Outras podem falar que foi resposta à oração.
E cada um pode interpretar a sua maneira, né? O que eu sei é que naquele dia alguém decidiu parar o que estava fazendo, ele estava indo para o trabalho e ajudar uma pessoa que ele não conhecia e que estava precisando de ajuda. E aquele gesto ficou guardado na minha memória até hoje. Porque quando a gente faz algo bem feito, quando ajudamos alguém, quando escolhemos agir com honestidade, respeito, generosidade, muitas vezes não fazemos ideia do impacto que estamos causando. Às vezes esquecemos o que fizemos no dia seguinte, mas a pessoa que recebeu aquela ajuda pode se lembrar pelo resto da vida. Talvez seja por isso que vale a pena fazer as coisas bem feitas. Não porque vamos receber aplausos, não porque vamos ganhar alguma coisa em troca. Mas sabe por quê? Porque cada pequena atitude deixa uma marca no mundo e também deixa uma marca dentro da gente. E no final das contas, né, gente, fazer a coisa certa faz bem para quem recebe, mas também faz muito bem para a alma de quem faz. E talvez essa seja uma das recompensas mais bonitas que existe. E de também botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Gente, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.